Olá pessoal, conteúdo dessa semana nosso é posições relativas de retas no plano e também equação de circunferência. Então vamos lá. Retas paralelas, né? O primeiro caso que nós temos aqui são as retas paralelas, né? Então eu vou colocar aqui primeiro uma representação para você compreender. Ó. Retas paralelas, retas que não se tocam, retas concorrentes, retas que têm um ponto em comum e retas coincidentes. Aqui pode não parecer, mas tem duas retas, uma em cima da outra, tá bom? Então elas são coincidentes. Primeiro caso que nós vamos estudar, retas paralelas, ok? Então retas paralelas são retas que não possuem nenhum ponto em comum e que seus coeficientes angulares são iguais, né? Então como nós já sabemos, uma equação da reta é dada desse formato. Y igual a x mais b, onde esse a é o coeficiente angular, né? Ele determina o ângulo. Então, se o a das duas retas for igual, elas têm o mesmo ângulo e, portanto, elas serão paralelas, tá bom? Elas tiverem o mesmo ângulo, né? E não possuem nenhum ponto em comum. Tá bom, pessoal? Então, essas são as retas paralelas, tá? Depois, nós temos as retas concorrentes, tá bom? São retas que possuem apenas exatamente um ponto de encontro. Para isso, os coeficientes angulares necessitam ser diferentes. Então, quaisquer duas retas, pessoal, cujos coeficientes angulares são diferentes, elas se cruzam, tá? Independente delas se cruzarem, nossa, ele se cruzou lá, coisa acabando lá para um cartesiano, não tem problema, tá bom? Elas se cruzam em algum ponto, mesmo que você não veja esse ponto, tá? Às vezes você fez o desenho de duas retas assim, ó, né? E elas parecem que são paralelas, mas lá daqui a umas, sei lá, 1 milhão de unidades, elas vão se cruzar. Então elas são concorrentes, tá bom? Para isso, basta que o A das retas sejam diferentes, ó. A1 diferente de A2, tá bom? Os ângulos serem diferentes, tá? No terceiro caso, pessoal, que nós vamos ver é quando as retas são coincidentes, né? Retas coincidentes, elas possuem o mesmo coeficiente angular e infinitos pontos de encontro, tá bom? Então, elas têm o mesmo A, no caso, tá? Então, por exemplo, aqui, vou colocar um K aqui como X. Esse A, esse coeficiente angular e esse daqui tem que ser iguais, tá bom? E aí elas vão possuir infinitos pontos em comum, tá? O B aqui, ó, se elas estiverem nesse formato, gente, isolei o Y. Se você isolou o Y e deixou as retas neste formato, então o A vai ser igual a K e o B vai ser igual a B, tá? O B1 vai ser igual ao B2. Beleza? Vamos ver isso na prática, tá? Então, só para recapitular, ó, retas paralelas concorrentes e coincidentes. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Antes de fazer o exemplo prático, vamos pegar aqui duas retas que são perpendiculares, tá? É o caso de retas concorrentes que se cruzam em 90 graus, tá? Para que duas retas sejam perpendiculares, pessoal, eu vou marcar aqui, ó, A1 e B1, tá bom? E a outra reta vai ter A2 e B2. Se essas retas aqui se cruzam num ângulo de 90 graus, então A1 vezes o A2 tem que dar menos 1. Tá? Importante lembrar disso. Os coeficientes angulares dá menos 1. Ok? Beleza, então. Calcular a distância de um ponto a uma reta, tá? Pessoal, eu vou pegar aqui a forma geral da reta de novo, ax mais b, tá? Vou usar essa formato aqui mesmo, tá? E o xp e o yp, que foi o que eu usei aqui. Vamos lá, ó. Toda equação de reta, eu posso colocar ela aqui, esse formato aqui que vocês estão acostumados, também você pode colocar dessa forma aqui, ó. AY menos AX menos B igual a zero, tá? Nesse caso, quando você coloca nesse formato, esse cara aqui, que está com X, a gente chama de A. O cara que está com Y, a gente chama de B. E o cara que está sozinho, a gente chama de C. Então, na verdade, a equação da reta, quando você coloca nesse formato, ela é assim, ó. AX mais BY mais C. Tá? Então, ó, se eu pegar o A e multiplicar com o X, o ponto, né?
Qual a distância da equação da reta e do ponto? Ó, pego A, multiplico pelo ponto. Pego B, multiplico pelo y do ponto. E somo com o termo independente. Tirando a raiz dos coeficientes. A ao quadrado, coeficiente angular, e B ao quadrado, coeficiente linear. Tá bom? Quando a gente for para os exemplos, vocês vão entender bem isso daqui. Ó. Vamos lá. Primeiro exemplo. Ó. Vamos determinar a distância do ponto A, 3 e 5, à reta R, de equação x mais 2y menos 8. Bora lá? Então, primeira coisa, o A acompanha o x, é 1. O B acompanha o y, é 2. E o C acompanha, sem ninguém, né? Termo independente, é menos 8. Quem são os pontos? 3 e 5. Então, vamos lá. Ó. AX mais BY mais C em módulo dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado e B ao quadrado, né? Então, vamos fazer junto? A vezes 3, né? Quer dizer, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. E o menos 8 aqui, né? Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado e B ao quadrado. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ó, 3 mais 10 é 13, menos 8 é 5. 5 raiz de 5, tá? Professor, mas você está falando aqui das raiz de 5. É só você racionalizar, ó. Tá? Fica 5 raiz de 5 dividido por 5, resposta raiz de 5. Beleza? Tá? Questão de número 2, tá? Determine as equações do ponto P de intersecção das retas RS, de equações 3x mais 2y menos 7 e x menos 2y menos 9. E a gente está perguntando qual que é o ponto de intersecção dessas retas. Para você encontrar o ponto de intersecção, basta você fazer um sisteminha, ó, tá vendo? Ó, eu fiz um sistema da seguinte forma, ó, 3x mais 2y é igual a 7 e x menos 2y é igual a 9. Resolver isso daqui. Aí você vai encontrar um x e y que atende à primeira reta e que atende à segunda reta. Então, é o ponto de encontro entre elas. Nesse caso, o ponto é 4 e menos 5 meios. Beleza? Exemplo de número 3 aí, ó. Qual é a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1? Então, eu estou perguntando se ela é paralela, coincidente ou concorrente, né? Então, eu quero que você coloque as retas nesse formato, ó. AX mais B, tá vendo? Então, ó, a primeira reta eu coloquei. É só você isolar o x, pessoal. Não vou me dar o trabalho aqui de isolar passo a passo, mas, ó, você joga o 3 somando, passa o 15 subtraindo, passei o 10 dividindo, né? Então, tá aqui, ó. Isolei o y aqui. Vou isolar o y aqui também, tá bom? Então, isolei o y também aqui na segunda reta. Pronto. Eu já posso perceber algumas coisas aqui, ó. Vamos lá. 15 menos 15 décimos é igual a menos 9 sextos, né? É só você ver que as frações são equivalentes. E esses dois aqui são 3 meios. Bom? Então, já sei que elas são iguais, né? Aí elas têm o mesmo coeficiente angular. Se elas têm o mesmo coeficiente angular, elas podem ser paralelas ou coincidentes, né? Então, agora, logo basta observar se elas têm um ponto em comum. Aí eu pego qualquer ponto e coloco nelas, tá? Então, eu peguei um ponto de uma aqui, ó. Um ponto de uma... Perceba que o ponto 0 e 3 décimos pertence à reta R, né? Então, se você colocar aqui, ó, esse daqui, 15 vezes 0 é 0, tá? E 10 vezes 3 décimos é 3. 3 menos 3 é 0. Então, esse ponto pertence à primeira, mas não pertence à outra reta. Eu testei na outra reta, não funcionou. Então, elas não têm ponto em comum. Se elas não têm ponto em comum, elas têm que ser retas paralelas. Beleza? Então, esse caso aqui é o caso das retas paralelas, tá? Exemplo 4, ok? Para que valores de A as retas 2x mais A menos 2y menos 5 igual a 0 e 4x mais AY menos 1 igual a 0, respectivamente, são concorrentes, né? Então, pessoal, esse daqui é um exercíciozinho um pouco mais tenso, ó. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o y da primeira. Tá isolado, tá vendo? Joguei o 5 somando, menos 2 e passei dividindo. Beleza.
Aí agora eu vou isolar o y na segunda. Ó. Isolei o y na segunda também. Pá. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Ó? O que eu tenho que acontecer para as retas ser concorrentes, né? Para elas ser concorrentes, elas têm que ter os coeficientes, o A1 de uma tem que ser diferente ao A2 da outra. Né? Os coeficientes angulares têm que ser diferentes. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Peguei aqui, esse daqui é o A1, tá vendo? Ó? Tá? Esse daqui é o A2. Tá? Então, vou fazer que eles sejam diferentes. Eu fiz aqui, ó, M, coeficiente angular, né? Ó, menos 2, menos 2A menos 2 tem que ser diferente de menos 4 sobre A. Isso daqui é como se fosse uma equação, uma igualdade, né? Só que é o sinal se você troca aqui, tá bom? Então, você vai seguir os mesmos princípios da resolução de uma igualdade. Então, esse cara passou somando, esse cara passou multiplicando, ficou menos 2A. Esse cara passou multiplicando também. Ficou 4A menos 2. Tá bom? Então, eu vou fazer uma distributiva aqui, ó. E agora eu tenho 2A diferente de 4A menos 8. Ok? Beleza? Então, percebam aqui que eu tirei os dois negativos, né? Ó, tava com negativo agora e você não tem mais negativo, tá? Aí, eu vou passar o 2 agora dividindo, tá bom? Então, peguei e dividi por 2, tá? Ou não aqui. Aqui ainda fica mais fácil ainda. Ó. Eu passo menos 2 subtraindo do outro lado e o outro somando, tá? Então, no final das contas, você tem que o A tem que ser diferente de menos 4. Porque se o A for menos 4, esses dois coeficientes serão iguais. E é o que eu não quero, tá? Então, a ideia principal aqui é você resolver esse tipo de equação aqui, ó. Tá? Que eu já coloquei aí resolvido aqui, né? Tá bom? Então, se você percebe, ó, se eu colocar 4, professor, eu coloquei 4. Se você colocar 4, esse cara fica menos 1. E se você colocar 4 aqui, esse cara fica menos 1 também. Aí eles ficam iguais. E se eles são iguais, as retas são paralelas. Então, logo, o 4 não pode estar aqui. Tá bom? Então, você vai ter que tirar ele. Então, qualquer número pode menos 4. Tá bom? Exemplo 5. As retas R e S de equações. Aqui, ó, equação px mais 8y mais 1 e 2x mais py menos 1 igual a 0, respectivamente, são paralelas. Essas condições, calcule o valor de P. Para ser paralela, como você já sabe, o A1 tem que ser igual ao A2. O que você tem que fazer? Isolar, colocar essas retas no formato AX mais B. Tá? E eu coloco aqui, ó, tá vendo? Y igual a menos px sobre 8 menos 1/8. Tá? Então, tá aqui a primeira. Isolei, tá vendo? Ó, eu passei o px subtraindo, passei 1 subtraindo também e dividi tudo por 8. A mesma coisa acontece com a outra reta. Beleza? Quem que é o coeficiente angular? Menos p sobre 8 e menos 2 sobre 8. Certo? Então, agora, menos p sobre 8 menos 2 sobre p. Tá bom? Então, aqui fica bem fácil, né? Ó, eu posso escrever p sobre 8 é igual a 2p. P ao quadrado é igual a 16, que está feito aqui, né? Então, o p é mais ou menos a raiz de 4. Tá? Então, a raiz de 4 não, mais ou menos 4. O p pode ser 4, como o p pode ser menos 4. Se o p for 4 ou o p for menos 4, essas retas aqui serão paralelas. Tá bom? Então, bem tranquilo, né? A última questão é, dado o ponto B com as coordenadas 2 e 6 e a reta S, determine a distância entre eles de acordo com os conceitos e fundamentos da geometria analítica. Tá? Então, calcular a distância do ponto e da reta, né, gente? Ó, qual que é as coordenadas? 2 e 6. Então, tá aqui, ó. E a reta A igual a 2, B igual a 4 e C igual a menos 1. Tá aqui também. Tá? Então, como é que fica? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6 tá aqui. E o menos 1. Tá? Então, fica 4 mais 24 menos 1 dá 27. Tá? 27 por 20. Racionalizando, 27 raiz de 20 sobre 20. Ok, pessoal? Esse vídeo aqui vai ter duas partes, tá? Na segunda parte, eu vou falar sobre a equação da circunferência. Até lá!